Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Vamos lá para as principais informações do dia. Nós estamos com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. A gente começa com o destaque do Adilson Brevileri para esta quinta-feira. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Olha só, a boa notícia é a nossa esperança, né? O governador de São Paulo disse ontem que a vacina chinesa contra o novo coronavírus, chamada de Coronavac, poderá estar disponível no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a partir já de dezembro. É a esperança de todos nós, né? Muito bem, vamos lá então para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, seu destaque para hoje. Hoje é um destaque nosso, que a gente sempre faz da esperança, né? Contra essa imprensa da funerária que só quer falar em pânico. Nesse mês caíram 15% os casos de Covid no Brasil. A média era 46.200 mil casos, caiu para 37,4 e isso, só nisso dá menos 19%. Nós tivemos tristes óbitos, uma queda de 11% nos óbitos, que eram de 1.066 e agora foram para 949. 3,7 milhões de casos, 2,9 milhões de curados, que ninguém fala, e 117.666 óbitos até o dia de ontem. E a Índia, essa semana, infelizmente, deve passar o Brasil com mais em número de infectados. Hoje ela já está com 3 milhões e meio de infectados. E a turma aí do selinho azul, que vive na bolha, que segue o berrante virtual, que perderam a boquinha, né, do dinheiro público, precisam saber dessas informações, porque a gente continua afirmando aqui no nosso programa, a esperança é muito melhor do que o pânico. Muito bem, olha, o governo do estado de São Paulo anunciou que a junta comercial suspendeu a cobrança de tarifa para a abertura de novas empresas. O objetivo é impulsionar ainda mais o empreendedorismo e estimular a economia, atenuando os impactos na geração de emprego e renda decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Olha, isso reflete aí uma necessidade que todos nós estamos passando, né? Se você imagina um pequeno empresário, um microempresário, que tinha uma empresa de serviços, que executava serviços elétricos, hidráulicos, instalações de equipamentos de uma maneira geral, ele foi perdendo gradativamente cada um desses braços da sua pequena empresa, do seu pequeno negócio. E essa é uma oportunidade para que ele possa reiniciar as suas atividades profissionais, abrir uma nova empresa com um novo segmento. E, é claro, sem ter a necessidade de pagar taxas e outros tipos de contribuição que são necessárias para a abertura de empresas. Sem dúvida, isso pode ajudar a reiniciar o giro da nossa máquina, pode reiniciar aí as atividades de serviços de pequenas empresas, começando outras atividades ou até mesmo reingressando na mesma atividade, só que com uma nova empresa, né? E olha só, o governador João Dória propôs recentemente a extinção de várias empresas, autarquias e fundações estaduais. Entre elas está a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Contra o projeto de lei que foi enviado à Assembleia Legislativa, trabalhadores do órgão lançaram uma campanha de mobilização. A proposta de Dória visa extinguir 11 empresas, autarquias e fundações até o início de 2021, como forma de tentar minimizar os impactos financeiros da pandemia do coronavírus. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Alguma coisa tem que ser feita, né? O governador agora ele se preocupa com a queda aí de 13%, por exemplo, no caso do CDHU de contratações de moradia. Aqui ele aproveita também que o governo federal tem uma ação muito forte, onde juros são mais baratos, a situação é mais barata, que é o Minha Casa Minha Vida. E o governo Bolsonaro vem anunciando que vai aumentar muito esse volume de contratação. É uma jogada inteligente nesse caso, onde ele tira do Estado um peso muito grande. São mais de, se eu não me engano, 16 autarquias, fundações, que realmente custam muito para o Estado, né? Mas a preocupação, por exemplo, a gente tem aqui na nossa região o ITESP, que funciona muito bem, pelo menos melhorou muito a qualidade profissional das pessoas que estão no ITESP. A gente é testemunha disso, até mesmo
pelos projetos aqui nos assentamentos que são realizados. E o ITESP está nessa relação. Então, é uma situação que tem que tomar muito cuidado, porque o ITESP ele envolve aí, se você pegar todo mundo, envolve muita gente trabalhando, são prefeituras envolvidas, e o que vai substituir isso, né? Mas eu acho que, no geral, a ideia do governador é uma ideia boa, de tentar diminuir o tamanho do Estado. Mas preocupa que, para nós da região, a situação do ITESP. Porque, realmente, se fosse anos atrás, a gente estava dizendo que o ITESP ainda tem uma ideologia partidária, mas hoje ela fala muito mais baixo do que ela gritava aí há 5, 10 anos atrás. Então, só tem que ver como é que vai se substituir isso. E olha só, o diretor do Butantan, Dimas Covas, se reuniu ontem, quarta-feira, com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para apresentar o projeto da Coronavac, a vacina chinesa contra a Covid-19, desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A previsão é de que o Instituto Butantan receba do laboratório chinês 45 milhões de doses da vacina até o final deste ano. Ao todo, 60 milhões de doses devem ser enviadas até o primeiro trimestre de 2021. Adilson Brevilleri. Pois é, eu comecei o nosso programa hoje aqui falando que o governador do estado de São Paulo afirmou que em dezembro já estaríamos com a vacina da Covid-19 na rede do SUS. E nessa mesma ocasião, ele afirmou que a vacina só poderá estar em junho. É um contraditório sem precedente, né? Agora, que é uma esperança que a gente consiga ter uma vacina, não importa de onde ela venha, para que a gente possa realmente voltar à nossa vida normal, para que a gente possa conduzir a nossa economia, que as crianças possam voltar às aulas, é uma esperança que todos nós temos a cada amanhecer. Agora, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Sem lembrar que o presidente liberou 2 bilhões também ontem para a vacina de Oxford. Para onde que vai tanto dinheiro, né? Você vê a importância do relacionamento, pelo menos institucional, que tem que ter um governador como presidente, né? O Dória, ele foi o cara que fez aquela junção de governadores logo no começo da pandemia, pensando em ser a atração política durante a pandemia. Realmente foi, mas foi a atração da gestão mais ineficiente que nós estamos passando durante a crise, é a do estado de São Paulo. Agora ele recorre ao governo federal para pedir 1 bilhão e 600 milhões de aporte para produzir 45 milhões de doses, podendo chegar a 60 milhões de doses. O governo federal, há um tempo atrás, como disse o Adilson, liberou quase 2 bilhões para desenvolver a vacina junto com o pessoal de Oxford. Então, quer dizer, agora ele tem que ir lá em Brasília e, como o Adilson disse, será que tem dinheiro para tudo isso? Talvez não tenha. Aí o presidente vai dizer assim, nós não temos dinheiro para tudo isso. Aí vai vir a turma do berrante virtual dizer que o presidente está politizando a vacina, porque ele dá dinheiro para Oxford, mas ele não dá dinheiro para a chinesa, que é um absurdo, que é um fascista, que é um genocida. Aí vem os membros do STF, a turminha do Lula, e bumba. Aí vem a mídia, que perdeu a boquinha, e bumba. E assim caminha a política no Brasil. Mas o que é mais importante é que não deixa de ser uma vacina. Vai ser já testado em São Paulo. Hoje, por exemplo, em Brasília, agora de manhã, o pessoal da Rússia estava em reunião com a Anvisa, também falando da vacina russa. Eu acho que aqui, tirando a política do padrão, tem que fazer aquilo que é necessário fazer, mas também tem que ter essa observação política. Eu, vindo do Dória, eu não duvido de nada que ele já sabe a resposta do governo federal e já está com o discurso preparado juntamente com o grupinho da bolha, aqueles discursos progressistas, para uma semana que vem a gente já ter manchete: Bolsonaro recusa ajuda na vacina paulista. Vamos aguardar. Eu quero estar errado, tá? Eu quero estar errado. Muito bem, olha, vamos para uma notícia boa. O Mercado Livre contratou nesta semana 60 carretas para ajudar nas entregas de encomendas. A medida foi tomada enquanto o maior portal de comércio eletrônico da América Latina busca meios para dar vazão ao aumento expressivo das operações devido à pandemia do coronavírus. Quer dizer, a pandemia não foi ruim para todo mundo, não. Tem gente lucrando e muito com essa pandemia. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevilleri. Olha, é claro, é natural que isso
possa estar acontecendo, e eles prometem contratar mais 60 carretas até o final do ano, até dezembro, e talvez seja mais necessário mais ainda por conta do Natal. Mas é uma coisa bem clara, porque o pessoal teve que ficar em casa. O comércio, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, fechado. Então, quem lucrou com isso é quem realmente já fazia esse mercado virtual, com compra e venda de todo tipo de mercadoria que você pode imaginar, e ainda somado a isso a deficiência do próprio Correio, né, que passou aí, no momento, com greves, com condições de não poder atender a essa demanda, porque também superlotou todos os serviços dos Correios, porque foi uma avalanche. Imagine só, a gente tem um comércio que funciona normalmente no Brasil inteiro e de repente fica fechado, as pessoas precisando de produtos apelaram para o mercado virtual. Muitas pessoas que não compravam até então, ou nunca tinham até comprado pela internet, passaram a fazer essa prática usual. Viram que dá certo, que é de confiança e que ainda tem condições diferenciadas com preços, condições de pagamento, etc, etc. É uma boa notícia, né, Adolfo Padilha? Aqui é o seguinte, você vê que a iniciativa privada, ela tem gestão. A iniciativa privada, numa gestão de planejamento, ela tenta anteceder aos problemas. Aqui vai também um problema que já começaram a perceber que o Correio está em greve. O mercado eletrônico, ele depende muito do Correio e depende muito do transporte, senão ele vende, mas não tem como entregar. O governo já anunciou que vai privatizar os Correios, então vai ser uma briga aí de alguns meses. O que o Mercado Livre faz de uma forma inteligente? Ele está antecipando um problema. E o detalhe que eu estava lendo nessa matéria, eles não estão atrás de grandes transportadoras, eles estão pegando agregados. Estão pegando quem tem quem tem 2 caminhões, 3 caminhões, 4 caminhões. Ou seja, gera riqueza, gera emprego e o dinheiro gira, que isso que é importante para o Brasil. Muito bem, vamos trocar de assunto aqui. Olha, o jornal Folha de São Paulo publicou no começo dessa semana uma matéria com o título Governo Bolsonaro desmonta ação de combate ao abuso de crianças. O principal motivo, de acordo com a reportagem, seria a omissão em relatório da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de 2019 de informações sobre encaminhamento e as respostas dadas a todas as denúncias de violações, entre elas a de violência infantil, feitas ao órgão de apuração e proteção. E olha só, numa série de mensagens no Twitter, a ministra da Família, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, rebateu as alegações da reportagem e ameaçou processar o jornal. Vamos lá, Adolfo Padilha. Veja bem nesse caso aqui, a Folha de São Paulo passou a ser um informativo militante, declarado. Não dá para acreditar nas fontes do que a Folha de São Paulo faz. Eu lamento muito ver esse pessoal da bolha, porque eles vivem numa bolha, eles estão vivendo numa bolha quando eles acham que a maioria está concordando com eles, enquanto isso o índice de aprovação do governo vai subindo, porque a realidade fora da bolha é totalmente diferente. A gente vê um governo até então combatente, tentando mudar as coisas. No caso da ministra Damares, me desculpa, mas eu já tive a curiosidade de ler um pouco a história dessa ministra, e ela, mais do que ninguém, ela viveu esse problema, né? Ela foi abusada. E como ela sempre disse desde o começo, quando ela entrou, a missão dela era uma missão difícil, porque a pedofilia é uma guerra, é um crime, a pedofilia é sustentada por gente muito poderosa, né? Tem tráfico envolvido nisso, enfim, e iam mesmo todo tempo tentar desmerecer o trabalho que ela vem fazendo. Mas para finalizar, entre tantas coisas que essa ministra vem fazendo para combater a pedofilia, antigamente alguém para fazer uma denúncia lá no Ministério ficava mais de 50 minutos, quase 1 hora no telefone. Hoje você pode fazer através de um aplicativo, através do Instagram, do Telegram, entendeu? E demora 1 minuto. Então, quer dizer, na verdade, os governos anteriores, eles mascaravam os números, como ela já desmascarou isso no primeiro ano de mandato dela. Eles mascaravam os números e mascaravam o volume das ações que faziam para tentar combater. E ela mexeu com gente muito poderosa. Pode ver que ela sempre está sendo atacada. Quer dizer, é lamentável, mas que ela não deva desistir, deva continuar, porque ela faz sim um grande trabalho à frente do ministério dela. Adilson Brevileri, o seu comentário. Eu, às vezes, me pego pensando até onde vai a capacidade das pessoas em destruir a natureza humana, em destruir a família, em destruir princípios que são valiosíssimos para a sociedade.
como, por exemplo, descaracterizar a pedofilia de crime e passar a ser uma doença mental, um distúrbio mental. Pelo amor de Deus, aonde é que nós vamos parar? Esses malucos, eles só vão sentir, talvez, sentir na pele se acontecer com um filho, com um neto de uma pessoa dessa, esse tipo de atrocidade. Infelizmente, a gente tem que passar por isso, tem que viver isso e tem que ver essas coisas. Amigos, a guerra contra o crime organizado que sustenta a pedofilia não é fácil. Vão inventar todo tipo de mentira possível para nos desacreditar. Avisamos que não seria fácil a nossa luta. São palavras da nossa ministra. E é uma palavra que eu tenho certeza que 90% da população brasileira tem na ponta da língua. Muito bem, vamos lá para a última notícia, a segunda turma do STF. Atenção aqui para essa notícia, hein, gente? A segunda turma do STF anulou um processo julgado por Sérgio Moro no caso do Banestado. O placar ficou em 2-2 e o empate beneficiou o doleiro Paulo Roberto Krug. Gilmar Mendes e Lewandowski avaliaram que Moro quebrou imparcialidade. O ex-juiz diz que sempre agiu com equilíbrio, discrição e ética. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, hoje, qualquer um que entende um pouquinho de direito não tem como negar. Quem coloca mais em risco o Estado de Direito desse país, quem mais rasga a Constituição nesse país, é a atual turma do STF. É os membros do STF. Fica cada vez mais claro para a gente que são apadrinhados políticos, que já foram chamados de acovardados, inclusive pelo réu dessa ação, publicamente, e nada foi feito contra ele. Eles conseguem anular um julgamento que passou por um juiz, enquanto o juiz, o Sérgio Moro, eu critico a posição política e os atos políticos pós-juiz, mas enquanto o juiz, o Sérgio Moro, é de uma qualificação de entendimento jurídico acima da média. Depois o TRF4 confirmou. Depois o Superior Tribunal de Justiça confirmou. Todos eles, juízes de carreira, concursados, estudaram 10, 12 anos e estudam até hoje para estarem onde estão. Aí chega no Supremo Tribunal Federal, onde os juízes ministros são apadrinhados políticos, indicados, pagam a fatura daqueles aqueles a quais eles foram pedir para fazer parte do STF. A pergunta que fica aqui, a gente vê ontem o ministro Barroso, num evento do Fernando Henrique Cardoso, numa live, afirmar que nós temos um presidente da ditadura, que apoia a tortura. Que ele demonstre isso. Ontem, tantos comentaristas da Jovem Pan falaram sobre isso. Que ele demonstre onde está o ato ditatorial, onde está a tortura que o Bolsonaro comete. A gente vê um Gilmar Mendes fazendo live com MST. Com MST, apoiado pela OAB. Onde esse Brasil vai parar, gente? A gente vê uma Carmen Lúcia ontem dando 48 horas para o presidente do Banco Central dar uma explicação sobre a nota de R$200. O partido Rede e o partido PSOL, eles têm uma estante, um balcão de despacho no STF, que tudo que eles pedem acontece em menos de 48 horas. Então, se você não está enxergando o que está se armando no Brasil, você se prepara. Dia 7 de setembro estão aí querendo fazer uma grande convocação nacional para quem defende um Brasil diferente. Se vai ficar no conforto da sua casa, mais uma vez, o problema é seu. Agora, se você vai pôr um verde e amarelo e sair na rua com a bandeira, é o jeito da gente lutar. Porque nós temos um STF hoje que persegue jornalistas que têm a liberdade de expressão de poder falar contra esses atos. E hoje nós temos um STF que manda até prender, enquanto nós temos um juiz que nem o Barroso fazendo live com um youtuber como o Felipe Neto e se recusando a fazer com Caio Coppola, por exemplo, com Fiuza, aqui da Jovem Pan. E eu termino aqui o meu comentário retratando, de uma forma indignada mesmo, o que o comentarista Fiuza falou entre tantas coisas ontem. Ministro Barroso é um palhaço, é um mentiroso, vive numa bolha. Que moral que tem para falar alguma coisa? Palavras do Fiuza, entendeu? Porque eles estão atropelando tudo. O STF cutuca o presidente a todo tempo. E isso é muito perigoso para o Estado de Direito desse país, principalmente para a nossa democracia.
Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. Olha, que o STF tem provocado absurdos no Estado de Direito, isso já é prova comprovada, né? Agora, o brasileiro sempre foi um povo muito amistoso, muito calmo, só que tem coisas que saem do controle. E o STF está levando o Brasil para uma situação sem controle. A destituição desses 11 elementos que estão lá no Supremo Tribunal Federal está sendo escrita por eles mesmos. Tenho dúvida disso. Eu acredito muito mais no Brasil, acredito que quem demonstra interesse em fazer com que esse país possa caminhar nos trilhos do desenvolvimento, que nós possamos ter dignidade como cidadãos brasileiros. E o Supremo Tribunal Federal, escancaradamente, todos os dias e a toda hora, a gente ouve discursos como esse do Padilha, que são discursos de pessoas totalmente tristes, pessoas que estão totalmente revoltadas, né? Mas o nosso presidente, que tem hoje, notadamente, comprovadamente, 80% de aprovação desse Brasil todo, esse pessoal que vive na bolha, esse pessoal do berrante virtual, como diz o Padilha também, eles uma hora vão ter que cair na realidade. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje por conta de todas essas atrocidades que esses bandidos fizeram, estão tentando legitimar um bandido para poder voltar no poder. Só que tem uma coisa, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E com o presidente que nós temos certeza que nós vamos vencer essa desgraça toda. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Muito obrigado a você que esteve na sintonia conosco. Vem aí o programa Pânico a partir do meio-dia aqui na Jovem Pan. Um abraço para Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha, os nossos comentaristas convidados. Estamos de volta amanhã a partir das 11h30 da manhã aqui na Jovem Pan. Até lá.